Fala galera, beleza? Neste vídeo aprenderemos a respeito da hidrólise salina, que é quando um sal promove a modificação do equilíbrio da água por participar efetivamente dele. Bem, só promoverá a hidrólise se os íons, os cátions e ânions, forem provenientes de sais de ácidos ou de bases fracas. Lembrando que toda base que tem OH-, quando reage com um ácido que tem H+, forma uma molécula de água e uma molécula de sal, no qual a base fornece o cátion e o ácido fornece o ânion. O que ocorrerá é que se esse ácido ou essa base forem fracos, eles vão então alterar o pH da solução final quando eles reagirem e formarem o sal, e quando o sal também for adicionado diretamente na molécula de água. Lembrando para vocês alguns dos ácidos fracos, como por exemplo o ácido cianídrico, o carbônico, o sulfúrico e todos os ácidos de origem orgânica, como é o caso do ácido acético, do ácido fórmico ou quaisquer outros compostos orgânicos ácidos. Já as bases fracas, principalmente o hidróxido de amônio, o hidróxido de alumínio e bases de metais de transição, também bases orgânicas. Portanto, o sal pode promover uma hidrólise ácida ou uma hidrólise básica. Vai depender aí do que está participando. Se especificamente for um cátion que veio de uma base fraca, cuidado, se ele veio de uma base fraca, ele não tornará o meio básico, e sim ácido. Os principais cátions que vão promover a hidrólise salina é o íon amônio, o alumínio e todos os cátions aí de metais de transição, como ferro, zinco e etc. Por exemplo, para a reação do amônio, a água rouba um hidrogênio do amônio e se torna então H3O+, que é a mesma coisa que H+, liberando amônia. Ou uma outra forma de ver, já que essas duas reações são iguais, é que o amônio reage com a água e aí o que acontece é a liberação do H+, e o NH3 se associa à água formando o NH4OH. De qualquer forma, o que acontece é a liberação de um íon positivo, que é o hidroxiono ou H+. A mesma coisa acontece com o alumínio. O alumínio reage então com o OH e rouba um OH para ele e libera então o H+, fazendo com que o meio fique ácido. Portanto, se veio de base fraca, o meio fica ácido. É o contrário. E, obviamente, se for um ânion que veio de um ácido fraco, lembrando que é o oposto, o pH então se torna básico. Os principais ânions que promovem a hidrólise básica é o cianeto, o carbonato e o bicarbonato e o bisulfato. Chamo a atenção para vocês para o carbonato e para o bicarbonato, que são muito comumente utilizados em exercícios devido à sua grande aplicabilidade. Então, eles são bastante comuns de aparecerem, portanto, foquem bastante principalmente no carbonato e no bicarbonato que promovem a hidrólise básica. Por exemplo, o cianeto, então, rouba aqui um hidrogêniozinho e libera o OH-, fazendo o meio ficar básico. Mesma coisa acontece com o carbonato ou com o bicarbonato, que vão roubar os hidrogênios da molécula de água, formando o bicarbonato ou o ácido carbônico e, de novo, liberando o OH-. Então, o que importa aqui é que todos eles liberam o OH-, tornando o meio, então, básico. Recapitulando, se vier de um ácido fraco, o pH é básico. Agora, se o sal veio de uma base fraca, o pH é ácido. É sempre o oposto. É importante também ressaltar que o pH vai depender aí do valor da constante. Se vai ficar muito básico ou pouco básico, muito ácido ou pouco ácido, isso vai depender da constante. Por exemplo, a constante do cianeto está ao redor de 10⁻⁵, enquanto a do carbonato é 10⁻⁸. Ou seja, o cianeto tem uma constante muito menor, dizendo que o equilíbrio no caso do cianeto está mais para cá do que em relação ao carbonato, já que esse valor é menorzinho. Isso significa que nós temos maior quantidade de OH- no cianeto do que para o carbonato. Ou seja, como a concentração aqui de OH- é muito maior do que aqui, nós esperamos então que o pH de uma solução de cianeto, de algum sal com cianeto, obrigatoriamente tenha um pH maior do que uma solução que tenha carbonato.
Digamos que o carbonato tem pHs mais próximos do neutro, 7, 8, 9, depende da concentração, enquanto o cianeto consegue ter valores maiores, muito mais básicos. Por fim, um exercício do Enem. Após seu desgaste completo, os pneus podem ser queimados para geração de energia. Dentre os gases gerados na combustão completa da borracha vulcanizada, alguns são poluentes e vão provocar a chuva ácida. Para evitar que escapem para a atmosfera, esses gases podem ser borbulhados em uma solução aquosa contendo uma substância adequada. É uma solução aquosa, então, que vai ter que evitar que esses gases ácidos saiam, ou seja, essa solução precisa ser obrigatoriamente básica. Considere então as informações seguintes desse quadro. Dentre as substâncias listadas, aquela que é capaz de promover com maior eficiência, ou seja, aquela substância mais básica possível para conseguir reter o máximo de ácido possível. Se nós considerarmos então, reparamos que esse libera H+, então não é possível utilizar fenol e nem o hidrogênio sulfato de potássio. Nos sobra então piridina, que libera OH-, metilamina, que também libera OH-, e hidrogênio fosfato de potássio, que também libera OH-. Como os valores de constante são variáveis, nós temos que procurar aquele que vai conseguir produzir mais eficientemente, ou melhor, a maior quantidade possível de OH-, valor muito pequeno, intermediário e valor maiorzinho entre eles. Ou seja, o que está menos deslocado para essa região, então, é o hidrogênio fosfato de potássio, que é aquele responsável por produzir mais OH-, esse é intermediário e esse aqui é o que menos produz OH-. Então, o melhor possível é o hidrogênio fosfato de potássio, que nos dá o gabarito do item D, aquele que tem a solução com maior pH possível e que vai conseguir evitar a formação da chuva ácida. Beleza? Valeu!